Em 2025, o salário mínimo médio ali, né, português, era de 870 euros, tá? Aproximadamente isso, 870 euros. E foi proposto para 2026 o aumento do salário mínimo para 920 euros, ok? 920 euros. Considere aqui 920 euros um aumento aí mais ou menos de 50 euros de um ano para o outro, tá? E é mais ou menos, trazendo aqui uma referência para você, é mais ou menos isso que tem aumentado gradualmente ano a ano. Por exemplo, em 2024 o salário mínimo era 820, depois 870, agora 920. Então, a gente tem visto esses aumentos em torno desses 50 euros anuais, tá? De aumento. Eu me lembro, né, no início aqui da nossa empresa, né, eu me lembro do salário português ser em torno de 600 e pouco, 665, uma coisa assim. Era o salário, depois foi aumentando, 700 e pouco, e assim sucessivamente, certo? Então, qual é a perspectiva que o governo quer? Né, Portugal é um dos países que tem um dos menores salários mínimos na Europa. E a perspectiva é que em torno ali de 2028 o salário possa chegar a em torno de 1.000 euros. Ok? Então, esse é o objetivo do atual governo. Né? Então, entenda aí 920 agora em 2026, entenda mais ou menos 970, considerando essa continuação de em torno de 50 euros de aumento anuais, 970 talvez em 2027, e aí em 2028 a gente vai passar aí dos 1.000 euros, ok? Então, essa é uma boa referência para você fazer as suas contas. Quando você tem uma receita, né, ganhos vindos do Brasil, vindos em reais, você já pode ter essa referência. Bom, em reais, quantos salários mínimos europeus ou portugueses, por exemplo, ou espanhóis ou italianos eu tenho? É muito chato, né? A gente ter a diferença do euro para o real, né? Tá em torno de 6 e pouco, né? A diferença de real para euro, né? Isso já foi 3 e pouco, isso já foi 4 e pouco, 5 e pouco, agora está na faixa dos 6. Então, isso atrapalha muito quem tem a sua renda vinda do Brasil, porque automaticamente a pessoa vai perdendo o poder de compra, porque a diferença entre as moedas, né, do câmbio, ela só aumenta, né, infelizmente, e também o salário mínimo aumenta, o custo das coisas também aumenta. Então, quem tem uma receita em reais, ele vai, de certa forma, perdendo o poder de compra ano a ano, né? Então, quem vive na Europa é muito importante, se possível, que você também tenha, além da sua fonte de renda, de repente, em real, você também ter uma fonte de renda em euro, porque aí é euro para euro. Você ganha em euro e paga em euro, ganha em euro e paga em euro, você está equilibrado ali no teu custo de vida. Perfeito? Bom, o que a gente tem visto, então, um esforço por parte do governo português? Eles têm trabalhado para melhorar, aumentar os ganhos ano a ano, para que o país seja mais atrativo, né? Para que Portugal seja um destino mais atrativo àquele que é imigrante. Então, a pessoa que é imigrante, ele olha, poxa, eu tenho a opção de ganhar 1.000 euros em Portugal, mas na Espanha eu vou ganhar 1.000 mais X, na Itália eu vou ganhar 1.000 mais Y, e na Alemanha, e na Suíça, e aí vai, né? Então, Portugal quer entrar nesse radar de um dos países mais atrativos. O problema é que, normalmente, quando se aumentam-se os salários, aumentam-se também os preços. E aí, a grande questão é, o poder de compra, que é o grande desafio, o poder de compra precisa ser mantido, ok? Se nós fizermos uma análise em relação à Itália, a Itália, diferente de Portugal, ela não tem, entenda aqui, o que eu poderia dizer, um salário mínimo nacional, algo que é pré-definido. Isso tem várias discussões, tá bom? Para que acontecesse. Porém, normalmente os salários, eles são definidos como se fossem por sindicatos, né? São contratos como se fossem contratos coletivos. Por exemplo, a categoria X profissional, ela tem um salário médio de tanto. A categoria Y, ela tem um salário médio de tanto, tá? E aí tem uma média ali, só para te dar uma referência, que normalmente os contratos também são calculados por hora, tá? Isso é comum em alguns países da Europa. A Itália é assim. Então, normalmente, os salários eles variam de 7 euros a 9 euros por hora, tá?
Então, para que eu consiga te dar uma referência, em termos assim mais amplos, tá? Eu não quero cravar exatamente como eu posso cravar o valor em Portugal, mas na Itália, para te dar uma ideia, vou chamar assim, tá? Ainda que não haja esse termo de salário mínimo, vamos dizer, o salário médio ele flutua entre 1.000 euros e 1.300 euros mensais, ok? Então, isso aqui é para você ter uma noção, uma referência, tá? Pode ser que aconteça de uma categoria ter um pouco maior, como eu acabei de te explicar, ou uma categoria ter um pouquinho ali, mas a média é em torno disso. A Itália, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, é um país da Europa que talvez tenha uma das maiores desigualdades, tá? O norte da Itália é uma região mais próspera, tá? Com melhores ganhos, mais rica, vamos dizer assim. Isso é histórico, tá? O sul da Itália é uma região com ganhos menores, é uma região que eu poderia dizer mais pobre, se é que você me permite dizer isso, tá bom? Para o contexto italiano. Historicamente, a Itália tem as suas grandes indústrias, suas grandes empresas no norte, né? O setor têxtil, o setor da alta moda, essas coisas, automobilístico, isso é muito no norte da Itália, tá? Já no sul é a região mais, eu diria, mais agrícola, tá? Então, assim, se você fizer uma comparação em relação à Itália, você vai perceber algumas discrepâncias. Há até alguns casos em que no sul o valor por hora às vezes é até menor do que 7 a 9 euros, tá? No sul da Itália. Então, dentro do teu planejamento, se você quiser um custo de vida menor, você naturalmente vai para o sul da Itália. Né? Você quer pagar menos no aluguel, pagar menos, né, nos custos. Porém, automaticamente a chance de você ganhar menos no sul também é maior, tá bom? E aí é muito importante a sua análise ampla, completa, para que você não tenha nenhum desacordo ali dentro do teu planejamento. Perfeito? Então, a Itália, ela sofre com isso, ela é, eu diria, uma exceção, assim, dentro da Europa, nesse contexto, tá? Mas ainda não existe um consenso sobre o estabelecimento de um valor, de um salário mínimo. Isso fica mais livre, né, sendo definido pelos, vamos chamar, sindicatos, ok? Ou seja, pelos grupos coletivos ali por atividade, tá bom? Em relação à Espanha, a Espanha ela tem sim, eu diria, um salário, né, médio, né, um salário mínimo médio, né, e esse salário ele varia ali em torno de 1.184 euros, mais ou menos isso, tá bom? Lógico, como eu falei, pode acontecer de ser um pouquinho mais, pode acontecer de ser um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso, tá? Curiosamente, em 2026, a gente teve um fato importante na Espanha, que não houve ainda, pelo menos por enquanto, eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2026, lógico, depois você pode ver num outro momento, pode ter sido alterado, tá? Mas, a princípio, até aqui, até a gravação dessa live, não teve uma mudança em relação a 2025, ou seja, manteve o mesmo valor. Mas ainda existe uma nova negociação, certo? E aí você tem também na Espanha os salários talvez mais altos dessa região da Europa, né? Comparando ali com Portugal, a Espanha ela traz uma diferença competitiva muito interessante. E eu, como falei para vocês, vivo aqui em Portugal e tenho vários conhecidos que moram em Portugal, residem em Portugal e trabalham na Espanha. Como é muito próximo, às vezes faz sentido da pessoa viver no país com um custo de vida mais baixo e ganhar no país com um salário mais alto, tá? Então, dependendo da região que você viver, dependendo do trabalho que você tiver, você pode, quem sabe, viver num país e trabalhar no outro. Essa é uma realidade bem comum aqui em Portugal, certo? Então, tenho vários conhecidos que vivem essa realidade e, para eles, financeiramente é interessante. Por quê? Eles vão ter custos mais baixos, né? Em Portugal e vão ganhar mais na Espanha.